A nossa próxima atração, não é programação, a nossa próxima atração, o tema é educação. E a educação, ó, parou de fofoca, parou fofoca. Bota o pessoal para conversar, já quer, né? Olha lá, educação para todas as inteligências, até a sua. Prepara. Os palestrantes que vão começar a trocar suas inteligências com vocês são Gabriela Caiana Ferreira. Ela é física e doutora de educação científica e tecnologia, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina e fundou o projeto Meninas da Ciência, que ela vai falar um pouquinho para vocês. O segundo é o João Alegria. Se preparem para sorrir. Ele é graduado em pós-graduação em História, com doutorado em Educação pela PUC do Rio. Trabalhou como autor e diretor audiovisual na produção independente nas principais emissoras de televisão do país. Desde 2005, é parte da equipe da Fundação Roberto Marinho, onde dirigiu o canal Futura e o LED, Laboratório de Educação, onde são desenvolvidas implementações de todos os projetos educacionais da instituição. E, finalmente, quem vai moderar esse painel é uma querida daqui de Floripa, do ICOM, uma das fundadoras do Social Good Brasil, idealizadora do Social Good Brasil, a querida Lúcia Dallagnello, Dallagnello, não vou errar dessa vez, Lúcia. Vem para o palco e apresenta... Ah, calma, deixa eu falar que você é famosa. Pera um pouquinho. Ela é... Já conhece ela? Ah, então... Não, vou falar que eu tenho que se exibir. A Lúcia, presta atenção. Ela é mestra, doutora em Educação e Desenvolvimento Humano pela Universidade de Harvard. Bate palma, gente, que ela é daqui. É fundadora do ICOM, o Social Good Brasil, e fundadora do Centro de Inovação de Educação Brasileira, o CIEB, por meio do qual assessorou o Ministério da Educação, Estados e Municípios em políticas de tecnologia educacional. Acha pouco? Se prepara porque vem aí. Vamos, painel. Bem-vindos, queridos. Obrigado. Bom dia a todos. Eu brinco que o Festival Social Good Brasil, para mim, é a injeção anual que eu tomo de esperança e de alegria em que a gente pode, sim, fazer o mundo melhor. Eu fico esperando essa data, eu estou me mudando, literalmente, hoje, para um outro país, mas eu já coloquei essa data para não perder o dia de estar aqui e receber essa injeção de ânimo e de alegria desse povo aqui, que eu acho que o Edgar descreveu muito, né? Muito bem, assim, dessa inteligência coletiva que a gente traz no Social Good Brasil. Eu vou fazer uma introdução. Primeiro, deixa eu me descrever. Eu sou uma mulher, estatura mediana, estou com uma calça jeans, uma blusa super estampada e um óculos, cabelos castanhos, médios, e sou junto com a Fernanda, uma das cofundadoras do Social Good Brasil, com a Carol e com a Silvia. Eu trabalho na área de educação e toda a minha atuação é na área de educação e desenvolvimento local também, como fundadora do ICOM. Mas foi muito interessante porque a gente já vinha sentindo que a educação não estava dando conta de formar as pessoas preparadas para viver num mundo em constante mudança, permeado pela tecnologia. Nós, da área de educação, a gente já vinha sentindo esse desconforto e que estava muito claro nos indicadores, né? Cada vez mais jovens saindo da escola, e quando perguntavam por que eles estavam deixando a escola, eles diziam que a escola não era mais relevante para o mundo deles. E aí veio a pandemia. E a pandemia escancarou, foi um golpe, escancarou como a gente não sabia outras formas de educar, senão aquela tradicional dentro da escola, com a professora falando. E aí a gente ficou, ao mesmo tempo, assustado, mas com esperança que a pandemia fosse um ponto de inflexão de uma educação mais inovadora, que a gente conseguisse mudar as coisas na pandemia. E aí, em 2021, foi publicado o relatório internacional chamado Futuro da Educação.
Eu li, quando eu peguei, eu estava muito interessada para ver assim, puxa, a gente está vivendo essa pandemia, está vivendo esse choque, agora o futuro da educação vai ser completamente diferente. E nesse relatório, a Unesco reuniu especialistas do mundo todo, fez um processo bem participativo de falar com estudantes, professores, para desenhar qual seria esse futuro da educação. E muita gente achava que a tecnologia ia aparecer como a força preponderante que ia transformar a educação. E o relatório não traz a tecnologia como uma das forças, mas ele traz 3 forças que estão encaminhando para a transformação da educação: pessoas, planeta e tecnologia. E pessoas, ele traz, é muito interessante que ele diz assim, olha, a educação vai ter que dar conta de trabalhar com as questões socioemocionais, com as questões de saúde mental, com a questão de relacionamento. A humanidade está vivendo um momento agora de tanta polarização, de tanta separação, que a educação vai ter que resgatar isso que nos faz humanos, né? Essa capacidade de colaboração que, por alguns momentos, a gente acha que está se extinguindo, né? Que a gente está polarizado, que está individualizado. Então, cada vez mais... Então, essa foi a questão das pessoas. De planeta, eles dizem, olha, não tem jeito, essa crise de mudanças climáticas, na escola, a educação vai ter que formar pessoas que entendam, né, e puxem para si a corresponsabilidade de evitar e mitigar os efeitos, mas também que tenham os conhecimentos técnicos de gerar novas tecnologias e novas metodologias para enfrentar essa questão da sustentabilidade. E a tecnologia vista como a possibilidade de nós integrarmos diferentes ambientes de aprendizagem, virtuais e presenciais, mas apontando e enfatizando a importância da escola como espaço coletivo de construção e transmissão de conhecimento. Então, muita gente dizia assim, agora todo mundo vai aprender em casa, não precisa ir mais para a escola, não precisa. E esse relatório Futuro da Educação diz, olha, é importantíssimo que a gente aprenda juntos, que a gente gere inteligência coletiva, que a gente aprenda a aprender juntos. E aí... pensando nessas 3 forças, né, eu vou começar a passar para os nossos convidados aqui, que tem muito a falar, e eu vou começar com a Gabriela, porque a Gabriela faz um trabalho muito interessante de fomentar meninas e mulheres para a área da ciência. E, Gabriela, você deve conhecer, mas o MIT publicou um estudo mostrando que o índice de evasão, já entram poucas mulheres para a área de ciência e tecnologia, e o índice de evasão é quase o dobro dos homens que escolhem esse curso. E quando eles foram perguntar por essas meninas que chegaram no MIT, então, que têm uma capacidade cognitiva e acadêmica muito alta, por que elas estavam desistindo tanto da área da ciência, elas diziam que não viam propósito, né? Que elas queriam uma profissão onde elas pudessem ver algum jeito de impactar no mundo. Você concorda com isso, que a ciência não é um jeito de a gente ter um impacto no mundo? Gabriela, com você. Bom dia, pessoal. Estava pensando se era bom dia ou boa tarde, mas ainda é bom dia. Então, antes eu vou me descrever. Eu sou Gabriela, sou uma mulher branca, tenho 1,78 m de altura, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos também, longos. Estou usando uma roupa, calça e blusa rosa e tênis branco. Eu discordo que a ciência não é um caminho. Eu acho que a ciência, a tecnologia e você ter acesso e usar isso adequadamente pode ser transformador. Então, como a Lúcia comentou, eu sou formada em física, então já há 15 anos, desde a minha formação inicial, atuo como professora. Muitas coisas aconteceram no meio desse caminho, mas lá em 2018, 2019, eu olhava para a sala de aula e pensava assim, no ensino superior, já como professora universitária, cadê as mulheres? Cadê as mulheres dos cursos de engenharia, de tecnologias, de física? E aquilo me incomodava de verdade, porque quando eu estou lá dando minhas aulas e tal, eu falo para os meus alunos, a maioria das vezes,
para os alunos que estão se formando para ser professores, que quando a gente tem acesso a um conhecimento tão rico, tão poderoso como a ciência, a tecnologia, a gente tem o dever moral de compartilhar isso para o bem, para o coletivo, né? Então, eu pensava, mas as mulheres têm um potencial de transformação e elas não estão aqui. Então, aquilo ficava me incomodando e aí surgiu o projeto que ele hoje tem o nome de Meninas na Ciência, mas ele tem várias formas, às vezes é Meninas na Tecnologia, Mulheres e Meninas, enfim. E esse projeto surgiu com esse propósito de desmistificar esse estereótipo de gênero nas ciências, nas tecnologias, nas engenharias, na computação, na matemática. E, basicamente, o que a gente faz é tentar promover atividades em que as mulheres e meninas se sintam pertencentes àquele contexto. Se elas tiverem uma sensação de pertencimento, de competência de fazer algo e de autonomia para fazer algo, talvez elas não desistam, talvez elas não evadam. Ou talvez elas nem escolham as engenharias. Um exemplo que a gente tem real é que, às vezes, as meninas participam do projeto e chegam assim, professor, eu quero participar do projeto, mas eu não quero fazer física, tá? Elas acham assim, poxa, eu tenho que falar para não decepcionar ela, né? Já vou dizer, eu quero caçar asteroides, conhecer sobre astronomia, sobre estrelas, mas eu não quero fazer física. Eu falo, tudo bem. No início me dava aquela dorzinha, mas essa menina não vai ser uma física, engenheira? Não. Depois eu fui aceitando que ali também podia acontecer uma transformação. As pessoas não precisam, a universidade não é o único caminho, a educação superior não é o único caminho para você transformar, causar um impacto social, mas pode ser um caminho e eu estou, naquele momento, né, nessa posição, eu defendo isso. Mas é muito preocupante que as meninas se sintam desmotivadas, despreocupadas. Ainda que, desmotivadas e não se sentem pertencentes ao contexto da graduação nas áreas tecnológicas. E um dado interessante é que as mulheres são maioria no ensino superior no Brasil, as mulheres são mais escolarizadas. Na Universidade Federal de Santa Catarina, né, o local que eu atuo, as mulheres são maioria na pós-graduação, mestrado e doutorado, são a maioria entre as bolsistas das pós-graduações, mas elas são as que mais evadem. Então, tem uma falta de sensação de reconhecimento daquele espaço como sendo também o seu espaço. Então, eu acho que a ciência é tão rica, tão poderosa, a tecnologia também, a gente tem que promover atividades como esse painel que está acontecendo, esse evento, em que reflita sobre essa diversidade de inteligências, e aqui eu estou falando das meninas e mulheres, mas não somente, né? Sim. A gente tem que pensar na diversidade de gênero, na inclusão de pessoas com deficiência também, e defendo aqui que a gente precisa pensar nessa educação para todas as inteligências. Obrigada, Gabriela. E eu acho que esse tema, o João aqui tem muito a falar, né? Sobre equidade, sobre inclusão, e de como é que a gente monta um processo educacional que acolhe todas as inteligências, né, as múltiplas inteligências, e não exclui, como a gente ainda, infelizmente, no Brasil faz com muitas das crianças e jovens que chegam no nosso sistema educacional. Então, João. Bom dia, pessoal. Obrigado, Lúcia. Bom, eu sou o João Alegria, eu sou um homem branco, meia-idade, cabelo assim e barba preparados para fazer um frila no Natal, bem branquinhos já. Estou vestindo uma camisa cor-de-rosa e uma calça cinza. Se vocês notarem, eu e Gabriela fizemos uma brincadeira de usar rosa com cinza, e por isso a gente pediu essas cadeiras especialmente para que ficasse tudo bem arrumado. Não, né, combinaram comigo, né, João? Mas é porque você tem um brilho próprio aí no meio para poder nos conduzir numa boa conversa. Bom, esse tema não é simples, né? Quando a gente olha para a educação, para todas as inteligências possíveis, a ideia de múltiplas inteligências, de múltiplas pessoas, né? E nós brasileiros estamos um pouco avançados nisso, mas a gente ainda está aprendendo a usar o S nas coisas, né? Então a gente está aprendendo a falar de
diversidades, de juventudes, de infâncias, de gêneros, né? Então isso já está muito presente no nosso meio, mas é muito novo também, né? Eu acho que a Lúcia fez uma boa introdução, que eu não vou repetir, mas a introdução dela tem muito a ver com um gancho que eu queria fazer, que é, infelizmente, né, a educação, como a gente pensa enquanto um serviço público disponível numa instituição social importante, que é a escola, principalmente a escola pública, ela se organiza por uma ideia de média, né? De que todas as pessoas são meio parecidas, de que elas devem aprender coisas parecidas, fazer trajetórias parecidas, e é basicamente muito em cima disso que todo um sistema está organizado. Um sistema de avaliação, um sistema de notificação, um sistema de indexação das pessoas, e é muito difícil você imaginar nesse desenho, nessa arquitetura, que a ideia de múltiplas inteligências possa vigorar, possa florescer, porque na verdade quando a gente fala de múltiplas inteligências, a gente está falando de diferenças, né? Eu, pelo menos, quando olho para esse tema, eu penso que em mim se manifestam múltiplas inteligências, que eu preciso aprender a educar e explorar, né? Eu tenho uma inteligência que vai pelo meu corpo, pelas minhas habilidades manuais, eu tenho uma inteligência que vai pela minha capacidade de vivenciar uma emoção coletiva, que tem mais a ver com espiritualidade, ou mesmo os aspectos mais cognitivos, racionais, né? Então, por um lado, eu tenho que ter oportunidade de desenvolver em mim, de ser convidado a desenvolver em mim essas diferentes dimensões de inteligências que eu contenho e que muitas vezes nós não conseguimos ativar, nós exploramos pouco porque somos conduzidos por um fio um pouco limitante nesse sentido. E também preciso imaginar que num coletivo há múltiplas inteligências, ou seja, isso se multiplica. Se multiplica de uma maneira encantadora e ao mesmo tempo espantosa. E acho que um certo até temor de não dar conta disso tudo faz com que a gente, enquanto sociedade, acabe tentando estabelecer limites para que essas coisas não aconteçam, porque elas podem ficar incontroláveis, né? Coisas incontroláveis são bacanas, porque elas geram mudança. E o tempo que a gente vive é um tempo que exige respostas radicais de mudança, de transformação, né? A gente não vive um tempo frente à emergência climática, frente ao aguçamento da diversidade, frente a tantas coisas. Nós não vemos um tempo que pode acomodar meias soluções. Nós estamos num tempo de guinadas, né? De viradas, de libertar ideias, de explorar coisas. E isso é óbvio que gera medo, que gera insegurança, que nos deixa instáveis, né? Mas ontem, na escuta linda que a gente fez aqui à tarde do Fórum Climático, alguém se lembrou de uma frase de um show do Emicida, que eu acho que ajuda a dizer um pouco como eu me sinto diante disso. A frase era mais ou menos o seguinte, né? Coragem, né? A coragem no ser humano é dar o próximo passo, né? E ter fé que Deus vai colocar o chão. Entendeu? Então, sem também se arriscar, sem esse salto no abismo, nós não vamos vivenciar a transformação possível. Então, quando eu vejo uma proposta como essa, desse painel, eu vejo um convite que nós, família, nós, pais, nós, estudantes, nós, professores, né, temos que ter coragem de assumir que esse convite é uma transformação radical do que é a experiência escolar, do que é a experiência educacional. A gente se agarra demais em certas certezas antigas que estão nos levando para um lugar horrível, sabe? Então a gente também precisa acreditar, né, porque muitas vezes nós, família, pais, etc., é que travamos, por exemplo, a transformação da escola, a transformação da educação, porque a gente não acredita que uma coisa tão radical pode dar certo, a gente não experimenta, a gente não arrisca, porque tem uma ilusão de um plano perfeito que o seu filho vai traçar como um grande engenheiro no futuro. Isso é tudo uma grande besteira, né? Mas a gente precisa se sentir mais à vontade com esse abismo na nossa frente para poder construir a passagem, né, pelo abismo de uma forma mais tranquila. Para fechar essa primeira fala, Lúcia trouxe super bem esses pilares, né, trazidos pelo relatório da Unesco, e de fato, né, pessoas e planeta, né, eu acho que acabei de falar disso, né, mas aí tem a questão da tecnologia.
E eu, por exemplo, eu vejo que nós, enquanto sociedade, às vezes nós abraçamos a tecnologia como se ela fosse algo capaz de salvar todos os problemas que nós temos, e fazemos isso de uma maneira ingênua e mal informada, mas às vezes a gente demoniza demais. Então a gente tem esses picos de relação com tecnologia, né? Eu acho, por exemplo, que agora, depois de um certo encantamento frustrado durante a pandemia, nós estamos num pico de demonização da tecnologia, né? Infelizmente, né? Então, eu acho que a gente precisa também ficar mais à vontade com a seguinte questão: no estágio de desenvolvimento da civilização humana, nós não podemos mais pensar que seja possível viver experiências de aprendizagem educacionais fora de um quadro de pensamento digital, mesmo quando eu não estou conectado, porque essa é a questão. E que tecnologia vai estar presente nas nossas vidas. Não há outra hipótese nesse momento, né? E nós precisamos, então, começar a lidar com isso de uma maneira mais equilibrada. Porque, sim, nós ainda temos a capacidade de nos relacionarmos com o ambiente tecnológico, digital principalmente, de modo a transformá-lo em oportunidades para avançar, né? Mas se a gente fica muito com medo disso ou não nos aprofundando nas possibilidades, a gente vai acabar, na verdade, se dando bastante mal num futuro bem próximo ali, logo que a gente virar a esquina. Inicialmente é isso. Ótimo, João. Foi um excelente gancho para a segunda pergunta que eu ia fazer, que é o que a gente tem, qual é a nossa postura, qual é a nossa atitude diante da tecnologia, né? E como educar essa nova geração que já nasce, né, numa sociedade permeada por essa tecnologia, para que ela não seja dominada por ela, né? Que a gente consiga ainda fazer da tecnologia um aliado para o desenvolvimento humano. E a Base Nacional Comum Curricular no Brasil diz, entre as 10 competências que todos os estudantes devem desenvolver, uma delas fala compreender, utilizar e criar tecnologias. O texto original dizia compreender e utilizar tecnologias, e a gente fez um programa de advocacy super forte, dizendo a palavrinha criar tem que estar lá. Exatamente para que as tecnologias que sejam criadas, os algoritmos que sejam elaborados, levem em conta a diversidade, os diferentes olhares, e não sejam construídos por um conjunto de cientistas que fiquem lá, né, os cientistas da computação e outros cientistas, que fiquem numa camada que entendam e dominam os códigos digitais e não digitais, e aquela outra massa da população usuária de tecnologia. Como é que a gente pode, e aí volto a pergunta aqui para a Gabriela, como é que a gente pode educar essa nova geração, e todas as gerações, na realidade, porque hoje é uma questão de cidadania, para que entenda essas questões da ciência, entenda essas questões de tecnologia, para poder serem proponentes, né, de transformações sociais a partir do uso delas? Então, é interessante porque a gente, talvez eu, na minha graduação, aprendi, né, lá na formação de professores e tudo mais, em que a gente tinha que saber muito sobre o conteúdo, ter conhecimento, pesquisar, enfim, mas focava muito no conteúdo. O que a gente trabalha atualmente na formação de professores, e isso vai ter um reflexo, espero que em breve, na educação também escolar, né, com as novas gerações de professores formados, é de que a gente precisa, para além, muito além de ter domínio desses conhecimentos, desses conteúdos, ter um domínio que a gente chama de domínio pedagógico e tecnológico do conteúdo. Então, a gente precisa, enquanto cidadãos, aprender a usar as tecnologias. A gente aqui está de acordo que a escola pode ser um espaço em que isso acontece. É um espaço e uma oportunidade muito rica, né? Porque são pessoas, é um coletivo de pessoas que pode estar reunido para buscar soluções para problemas sociais, para problemas da escola, para problemas da comunidade em que vive. E os professores, às vezes, se sentem muito perdidos, né?
porque essa formação ela também não é óbvia. Muitas vezes as crianças, a gente olha uma criança muito jovem, né, uma criancinha, mexendo assim num celular, enfim, ligando a TV, mexendo no computador e fica impressionado com a capacidade dela de aprender. E acho que antes, né, foi comentado sobre isso, né, se a gente jogar um celular lá, o tal do iPhone, as pessoas vão aprender a mexer naquilo. Mas como usar isso para um fim, um propósito, como você colocou antes, Lúcia, um propósito. A gente tem que ter um propósito para usar e ensinar. Então, a minha expectativa é bastante positiva. Eu trabalho isso no meu dia a dia com os estudantes. Até uma das atividades que a gente faz no projeto do Meninas na Ciência é caçar asteroides. Então, as meninas recebem imagens, pacotes de imagens do observatório da Universidade do Havaí. A gente treina elas para usar as tecnologias, reconhecer o que é um corpo celeste relevante, e a gente tenta buscar coisas que são diferentes, que saltam aos olhos, elementos que se movem nas imagens, na tela do computador, que possam causar alguma anomalia, digamos assim, no fenômeno observado. Então, a gente tem que treinar elas para o uso de. E, recentemente, a gente teve a alegria de poder encontrar 8 candidatos a asteroides. Então, essas meninas elas estão super empolgadas. E essas atividades foram feitas presencialmente, online. Meninas de várias cidades de Santa Catarina participaram. E a gente percebe quanto que, quando a gente tenta explicar sobre esse conteúdo, esse assunto, por exemplo, sobre a grandiosidade do universo, usando apenas lá o tradicional, não usar esse recurso que está aí disponível, as pessoas talvez, legal, é uma curiosidade, não se interessa. Mas o colocar a mão na massa por meio da tecnologia, eu acho que é algo que muda a motivação das pessoas em se envolver em algum projeto. E talvez, né, os projetos sociais, por meio da tecnologia, já que a tecnologia permite a gente acessar diferentes contextos, realidades, conhecer lugares pelo mundo por meio das tecnologias, por exemplo, acho que pode ser um caminho para, no caso, usar a tecnologia assim, para causar impacto social. Muito legal, Gabriela. E, na realidade, o Social Good Brasil nasceu com essa ideia, né? O poder na ponta dos dedos, né? De usar a tecnologia, usar o poder que a tecnologia viabiliza, né, para a gente, para que cada um de nós possa ser esse agente de transformação social. João, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, que é tema que tem assustado muitos educadores, dizendo, numa época de ChatGPT, que dá todas as respostas, o que a gente ensina para os alunos, né? Eu costumo dizer que a inteligência artificial é uma inteligência coletiva, né? É a capacidade de a gente construir uma tecnologia que una todas as nossas inteligências numa escala antes que a gente não poderia, né? Então, tinham, claro, os gênios lá que conheciam, mas havia uma limitação física e relacional das inteligências que a gente poderia misturar, né? E a inteligência artificial consegue misturar todas essas inteligências e fazer sentido sobre ela. O que você acha? Qual é o impacto que a inteligência artificial vai ter? Eu tenho uma opinião que eu vou falar depois de você, mas eu queria te ouvir primeiro do impacto da inteligência artificial na educação. Tipo, você tem certeza que você quer perguntar isso para mim? Né? Tipo assim, né? Joga ali o sujeito no... Bom, eu sou bastante empolgado, tá? Com tecnologia, e também fiquei bastante empolgado com esse avanço recente de ferramentas digitais que conseguem ativar, né, esses recursos do que a gente chama de inteligência artificial. Ou seja, uma grande capacidade de processamento de dados numa velocidade admirável, que consegue estabelecer associações entre informações, comparações, né, e formular certas respostas que podem ser visuais, podem ser texto, podem ser gráficos, tratamento de dados, etc. Uma infinidade de possibilidades de
formulação de respostas, que vem dessa grande capacidade de processamento de máquina, né? E não sei se todo mundo sabe aqui, mas é óbvio que as pessoas podem se admirar com um texto escrito, sei lá, pelo ChatGPT 4.0, assinado, que já faz buscas na internet, ele não está mais com a defasagem de 2 anos, né? Mas, na verdade, talvez seja meio frustrante dizer para vocês que o que ele faz é análise combinatória de palavras. Não é exatamente uma máquina pensando. É uma máquina que está processando certos algoritmos e que está fazendo a análise combinatória de palavras e está jogando com essas palavras como ela identifica que se joga com essas palavras em incontáveis arquivos que ela consegue acessar. Ela não está exatamente entendendo o que ela está falando, tá? O que ela está te trazendo. Ela está associando informações segundo regras de associação que ela identifica em diferentes contextos informacionais, vamos dizer assim, né? Eu entendo que o desafio frente à inteligência artificial tem a ver com um dos grandes problemas da educação, certo? Nós aprendemos a absorver e decorar conteúdo, a gente não aprende a aprender. Isso significa que a gente não é bom para formular perguntas, certo? A gente formula perguntas mal. Imagino que a Gabriela trabalha o tempo inteiro ajudando essas meninas a desenvolver essa capacidade delas de, diante de certos dados, de certas informações, de certas imagens, serem capazes de observar, identificar informações ali e formular perguntas para as quais elas buscam identificar algum tipo de evidência que possa ser parecido com uma resposta, né? Esse é o próprio trabalho da ciência, né? Então, assim, para mim, a questão do ChatGPT é essa. E a educação? Você é capaz de aprender a aprender, de formular boas perguntas? Porque se você for capaz de formular boas perguntas, você pode contar com um assistente maravilhoso, que vai triar um monte de informação em alta velocidade para você. Eu uso muito no meu dia a dia, porque tem uma grande parte do meu trabalho que eu considerava mais braçal, do meu trabalho intelectual que eu considerava mais braçal, e que eu tenho agora um assistente super veloz que me ajuda a andar mais rápido em certas coisas, né? Mas para mim o X da questão você é capaz de perguntar? Essa é a grande questão, né? E para mim, eu disse que eu ia falar a minha visão, a inteligência artificial nos ajuda a resolver um problema que na área de educação há muitos anos a gente procura, que é o problema 2 sigma do Benjamin Bloom. O Benjamin Bloom foi um grande pesquisador na área de educação e ele mostrou que quanto mais individualizada for a educação, mais o nível de aprendizagem aumenta. Então, ele mostrou que um professor dando aula para 30 alunos, ele consegue um nível de aprendizagem que é mais ou menos uma curva normal, né? Alguns aprendem bastante, outros aprendem pouco, e outros aprendem muito mais, porque já tinham acesso àquele conteúdo. E o Benjamin Bloom mostrou que, quando o professor é capaz de ensinar 2 ou 3 alunos juntos, num grupo muito pequenininho e dando atenção especial, esse nível de aprendizagem é muito mais alto e é mais alto para todo mundo. Parece que todo mundo aprende mais quando tem esse nível de... E aí, com base nisso, que estão sendo criados os tutores individualizados para os estudantes. O mais conhecido é o Khan Amigo, da Khan Academy, né, que vai ajudando o estudante a identificar os pontos que ele não entendeu direito e vai dando aquela informação. Então, vários estudos já têm mostrado um nível de aprendizagem muito mais alto. Mas o mais interessante são os assistentes para os professores. Vocês imaginam um professor que tem que planejar uma aula todo dia quando ele vai para a escola, né? E o ChatGPT agora tem uma aba que o professor diz, olha, meus alunos têm de 8 a 9 anos e eu quero dar uma aula sobre inteligência artificial. E ele monta a aula, monta os exercícios, guia o professor num roteiro de aula que o professor pode dar, e é isso, o professor pode olhar no caminho, indo para a escola, ele pode olhar aquilo e dar uma aula. Então, eu acho que a inteligência artificial, provavelmente nós vamos descobrir outros problemas que ela vai nos ajudar a resolver,
Mas essa questão de individualizar vai ser muito interessante. A gente tem 8 minutos, Gabriela, então eu vou pedir para você fazer uma fala breve final e a gente passa para o João para a gente encerrar o nosso painel. Eu queria agradecer só a oportunidade de estar aqui nesse evento, estar nesse espaço, é a primeira vez que eu participo e estou encantada com as falas, já levei um tapa ali na cara, assim como todo mundo, né, às 9h45 da manhã de um sábado, né, e agradecer o convite. Eu acho que o que eu posso falar aqui, enquanto a fé que eu tenho, né, para o futuro, é de que a gente sim pode, cada um de nós podemos ser agentes de transformação. Acho que todo mundo aqui tem capacidade de olhar para o lado, olhar para frente, encontrar alguém com quem possa se dividir uma ideia, compartilhar um projeto, uma ação. Qualquer coisa que a gente faça, uma dificuldade que eu tenho é de medir os resultados dos trabalhos que eu faço. E recentemente eu tenho ouvido de muitas pessoas, seja na educação, seja na família, no mercado, enfim, no surf. Tem a minha amiga do surf, tenho ex-aluna aqui, tem outra amiga. E é muito incrível em como talvez alguma coisa que a gente trocou uma ideia lá no passado pode ter dado uma virada de chave em alguém. Então a gente nem imagina também, a gente talvez nunca vai conseguir agradecer alguém que em algum momento da nossa vida falou algo para a gente e a gente nunca mais vai encontrar essa pessoa no mundo. Então, se vocês tiverem vontade de propor ideias, propor projetos, pegar um microfone e falar, fazer uma pergunta, façam. Vocês não sabem o quanto isso pode gerar de transformação nas pessoas que estão por perto. E é isso. Muito legal, Gabriela. Eu acho que a Gabriela trouxe num ponto, né, essa questão da colaboração, né, que é isso que nos faz humanos. E, às vezes a gente nem sabe que está colaborando, mas compartilhando, você está gerando outra ideia em outra pessoa que vai fazer outra ação. Então, esses pontos de contato, né, entre as pessoas, que eu acho que a máquina pode até processar uma quantidade enorme de informação, mas ela não vai ter esse ponto de contato, né, do humano, que às vezes gera muitas coisas interessantes. Eu estou aqui desde ontem de manhã, acompanhei várias conversas, nós estamos tendo essa conversa agora. Eu acho que uma coisa que eu estou percebendo do que está saindo daqui, assim, desse encontro, é essa ideia de que temos que atribuir valor à diversidade, portanto, os indivíduos, as suas características pessoais, etc., precisam ser valorizadas, iluminadas e serem alimentadas para que elas floresçam, né? E não para que elas morram numa ideia de normalidade, por exemplo, numa ideia de padrão de comportamento ou de inteligência, né? Que temos que nos preocupar muito com o que acontece ao nosso entorno, com o nosso planeta, com até onde a gente levou ele. Acho que isso está muito presente nas conversas aqui. E que, pensando que as soluções estão no coletivo, né, onde esses diferentes se encontram, entender que, por exemplo, tecnologia pode ser um recurso muito estratégico para que a gente consiga escalonar rápido transformações que a gente enxergue possíveis e que sejam eficazes para resolver nossos maiores dilemas, assim, da existência, né? E que, no nosso caso, entender que a escola é principalmente esse lugar do coletivo, onde as diferenças precisam se encontrar, não para se anularem, mas para construírem caminhos conjuntos. Não queiram que a escola seja o grande, né, educaduto, né, que enche o seu filho de conteúdo, que te enche de conteúdo. Queiram que ela seja o espaço mais cidadão possível, da coletividade, da negociação das diferenças, da construção de consenso, dos projetos em comum, da convivência, do respeito ao outro. É isso que é esse espaço da escola, é nisso que ela deve se focar, e a gente não tem que ter medo disso, né? A gente não tem que querer se proteger disso, porque isso é que é bom para nós. Aprender, nós vamos aprender em todos os espaços. Vamos aprender presencialmente, vamos aprender virtualmente, vamos aprender com os nossos avós, com os nossos pais durante toda a nossa vida, né? Mas eu acho que a gente precisa recuperar um pouco desse lugar, por exemplo, da escola,
de reconhecimento dessas múltiplas inteligências e pessoas que estão ali, com seu grande valor de ser uma experiência coletiva que está disponível para todas as pessoas da sociedade, né? Sem dúvida. Super obrigada, gente. Só pegando nesse gancho do João, para terminar, eu acho que muita gente pergunta assim, Lúcia, por que você trabalha com tecnologia para a educação? Você não é uma pessoa tecnológica. A minha amiga Fernanda que me levou para o mundo da inovação e tecnologia, mas é que eu acredito que nós precisamos formar uma humanidade que entenda e use a tecnologia a seu favor e que determine os padrões éticos e morais que a gente quer colocar para as tecnologias, né? Nós estamos vivendo realmente um ponto de inflexão e as discussões que eu tenho acompanhado mostram muito assim, quais são os limites, né? Quais são as regulamentações que a gente quer colocar no mundo da tecnologia para que seja dominada, que a tecnologia seja dominada pelo humano. E essa discussão não é óbvia, porque nós achamos que tecnologia e ciência pertence a um conhecimento tão sofisticado, tão complexo, que só alguém como a doutora Gabriela aqui, ou algumas grandes cientistas detêm esse conhecimento. Eu defendo que a educação traga ciência e tecnologia para dentro da escola, para que a gente coloque em todo o desenvolvimento científico e tecnológico que a humanidade consiga produzir, que a gente inclua e incorpore as diferenças, os diferentes olhares, os nossos valores de equidade e inclusão que a gente quer ver refletido nessas tecnologias. Depois não adianta demonizar e dizer, mas a tecnologia reproduz estereótipos. É o processo de construção de ciência e tecnologia que vai determinar o que está embutido nessa tecnologia. E aí é uma corresponsabilidade da sociedade fazer com que todos os cidadãos de todas as áreas do conhecimento conheçam minimamente tecnologia e ciência para que eles possam colocar a sua opinião, participar desse processo de cocriação desse corpo de conhecimento e das tecnologias que vão, de uma forma ou outra, afetarem a sua vida. Então, de novo, o Social Good Brasil é esse espaço aqui para a gente trazer, mesmo quem não gosta de tecnologia, mas para discutir como a gente pode utilizar, como ela pode ser uma ferramenta para a transformação social. Obrigada aos nossos convidados aqui.